Jesus tinha um plano com Pedro, tinha um plano na vida de Pedro. E o que ele fez, ou o que aconteceu com Pedro, não mudou este plano que Deus tinha com Pedro. Pedro era um discípulo, andou com Jesus, caminhou com ele, foi um dos primeiros a serem escolhidos, estava lá pescando, era um pescador, um homem com pouca cultura, com pouco estudo, pouca informação, mas Deus escolheu Pedro. Jesus escolheu Pedro para ser um dos 12 e caminhar com ele. E Pedro vivenciou todos os milagres de Jesus, participou de todas as pregações de Jesus, esteve com ele no Monte das Oliveiras ao pregar o Sermão da Montanha, esteve com ele em vários milagres em que a Bíblia relata que estava João e Pedro, ou Pedro, enfim, ele era uma pessoa que caminhava com Jesus, que aprendeu os preceitos, aprendeu a respeito dos ensinamentos que Jesus proporcionou e trouxe a este mundo, e de tal forma ele tinha um relacionamento tão forte com Jesus, que num dado momento Jesus falou assim, vocês vão ainda passar por perseguições, vão passar por certos problemas, já na época, no momento de ir para a cruz. E Jesus dizendo isso, Pedro responde, Jesus, por mais que todos te neguem, te rejeitem, eu jamais te negarei. Aí Jesus diz para ele assim, Pedro, antes mesmo que o galo cante, me negará 3 vezes. Ele insistiu, jamais, Senhor. E o texto que nós vamos bater um papo hoje encontra-se no livro de Mateus, no seu capítulo 26, a partir do 73, é o finalzinho dessa passagem que diz assim, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, eu não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera, que antes que o galo cantasse, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Pedro negou a Jesus 3 vezes, as duas outras vezes estão nos versículos anteriores. Por 3 vezes disseram para Pedro, você é um deles, o teu jeito te denuncia, o teu jeito de falar, o teu jeito de andar, a tua postura, porque a nossa postura, ela denuncia, ela tem que denunciar, ela tem que demonstrar o verdadeiro evangelho, a transformação que o evangelho proporciona nas nossas vidas. E isso aconteceu com Pedro. O evangelho proporcionou mudança na sua postura de vida. Ele deixou de ser aquele pescador, aquele homem douto, inculto, para ser alguém que manifestava a presença do Deus vivo na terra. Mas Pedro pisou na bola. Pedro escorregou. O mesmo Pedro que tinha andado sobre o mar, para encontrar Jesus, andado sobre as águas, tinha realizado um milagre impossível em sua vida, ainda que com pouca fé, e ele afundou, mas ele tinha realizado um milagre na sua vida. O mesmo Pedro, grande homem de Deus, falhou, ficou com medo e negou a Jesus por 3 vezes. O mais lindo dessa história é que que este episódio na vida de Pedro não mudou os planos que Deus tinha através da vida de Pedro. Não mudou os planos que Deus tinha para a vida de Pedro e através da vida de Pedro. A gente vai ver lá na frente, já no livro de Atos, quando Jesus já tinha subido para o céu, já tinha ressuscitado e subido aos céus, e Pedro discursa e começa a pregar, e nos primeiros capítulos do livro de Atos diz que 3.000 foram batizados através do discurso de Pedro. Sabe o que isso significa? Que Deus sempre tem uma segunda chance para mim e para você. Não importa o que esteja acontecendo, o que tenha acontecido, o que tenha nos desviado da presença dele, o que tenha nos feito desacreditar, Deus tem sempre uma chance, uma segunda, uma terceira e uma quarta chance para mim e para você, porque o que nós fazemos não muda o início. Deus escolheu você.